O povo de Deus não será escravizado. Deixa ir o meu povo. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan, Naftali, Gade e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Que coisa impressionante! Com o tempo morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: Se estourar uma guerra, poderiam unir-se aos nossos inimigos e escapar das nossas mãos. O medo tomou conta de Faraó. Então ele decidiu transformar o povo de Deus em escravos. Os descendentes de Abraão, filhos de Jacó, a nação escolhida por Deus. Todos foram feitos prisioneiros do Egito, desde a criança até o mais velho. Só que quanto mais eles eram oprimidos, mais eles se fortaleciam, e o pânico tomou conta do coração de Faraó. Se continuarem a multiplicar-se, não poderemos controlá-los. Acabem com eles. Então os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel. O povo de Deus não será escravizado. E lhes amargaram a vida com dura servidão, preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalho no campo. Todo este serviço lhes era imposto com tirania. O rei do Egito deu uma ordem às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra se chamava Puá. Ele disse: Todo menino hebreu que nascer será lançado ao Nilo. E apenas as meninas viverão. Um homem da casa de Levi casou com uma mulher da mesma tribo. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Vendo que o menino era bonito, escondeu-o durante 3 meses. Não posso permitir que o matem. Devo escondê-lo, mesmo que me custe a vida. Durante 3 sofridos meses, a mãe aflita escondeu o menino para ele não ser morto. Mas chegou um tempo em que era impossível manter esse segredo por muito tempo. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, pegou um cesto de junco, tapou os buracos com betume e piche, e pondo nele o menino, largou o cesto no meio dos juncos à beira do rio. Mãe, o que vais fazer? A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. O cesto flutuou sobre as águas do Nilo, entre juncos, entre crocodilos. Mas este menino não foi tocado pela morte, porque Deus tinha um propósito para ele. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha de Faraó desceu para se banhar no rio, e as moças que tinham vindo com ela passeavam pela margem. Quando ela viu o cesto no meio dos juncos, mandou que uma das criadas fosse buscá-lo. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Ela teve compaixão dele e disse: Esse é um menino dos hebreus. A mulher pegou o menino e o criou. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse:
porque das águas o tirei. Moisés cresceu na casa do faraó. Viveu entre o ouro e a grandeza. Foi educado na ciência dos egípcios. Aprendeu a arte da guerra. Mas embora o seu corpo vestisse como um príncipe, a sua alma pertencia a outro povo. Naqueles dias, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que faziam. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou a um deles: por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu: quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar como matou aquele egípcio? Moisés ficou com medo e pensou: com certeza já descobriram o que eu fiz. Informado desse caso, Faraó quis matar Moisés. Porém Moisés fugiu da presença de Faraó e foi morar na terra de Midian. Chegando lá, sentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as expulsaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Quando elas voltaram para junto de Reuel, seu pai, este lhes perguntou: por que vocês vieram mais cedo hoje? Elas responderam: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água, e deu de beber ao rebanho. Então Reuel disse às filhas: e onde está ele? Por que vocês o deixaram lá? Chamem o homem para que venha comer conosco. Em Midian, Moisés encontrou refúgio. Os anos passaram. Casou-se com Zípora, filha de Jetro, sacerdote daquela terra. E durante 40 anos tornou-se pastor de ovelhas. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem Moisés deu o nome de Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Eles clamaram, e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu o gemido deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés, Eis-me aqui. não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. Então o Senhor continuou: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo. Por isso desci, a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Então Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Eu estarei contigo, e esta será a prova. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servir-me-eis neste monte. Mas, se me perguntarem qual é o teu nome, que lhes direi? Eu sou o que sou.
Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Eu sou o que sou. Disse mais. Assim você dirá aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés: Assim você dirá aos filhos de Israel: O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Eu sei, porém, que o rei do Egito não os deixará ir se não for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios que farei no meio dele. Depois disso, o rei os deixará ir. Eu farei com que este povo encontre favor diante dos egípcios, e quando vocês saírem, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá à sua vizinha e à mulher que estiver hospedada em sua casa objetos de prata, objetos de ouro e roupas, que vocês porão sobre os seus filhos e sobre as suas filhas. E assim vocês despojarão os egípcios. Senhor, não sou homem de palavras, nunca fui. Sou pesado de boca e de língua. Quem fez a boca do homem? Quem dá a fala ao mudo, a vista ao cego? Não sou eu, o Senhor. Vai, eu estarei contigo e te ensinarei o que hás de dizer. Senhor, envia outro. A Arão, teu irmão, falará por ti. Toma este cajado na tua mão, porque com ele farás sinais. Então Moisés tomou a mulher e os filhos, fez com que montassem num jumento e voltou para a terra do Egito. Moisés levava na mão o bordão de Deus. Então Moisés e Arão foram e reuniram todos os anciãos dos filhos de Israel. Arão falou todas as palavras que o Senhor tinha dito a Moisés, e este fez os sinais diante do povo. E o povo creu. E quando ouviram que o Senhor havia visitado os filhos de Israel e visto a aflição deles, inclinaram-se e adoraram. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, era o império mais poderoso da terra, para que me celebre uma festa no deserto. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me sirva no deserto. Faraó respondeu: Quem é o Senhor para que eu ouça sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Quem é esse Senhor para que eu obedeça a sua voz? Não conheço o teu Deus, nem deixarei. Naquele mesmo dia, Faraó deu uma ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: Se tem tempo para falar de liberdade, é porque não trabalham o suficiente. A partir de hoje, não lhes daremos mais palha para fazer tijolos, que a recolham eles mesmos, mas continuem a produzir a mesma quantidade, e se não o fizerem, que sejam castigados. Então os feitores do povo e seus capatazes foram e falaram ao povo: Assim diz Faraó: Não fornecerei mais palha para vocês. Vão vocês mesmos e ajuntem palha onde a puderem achar, porque não haverá redução no trabalho de vocês. Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito para juntar restolho em lugar de palha. Os feitores os pressionavam dizendo: Terminem o trabalho de vocês, a tarefa do dia como quando havia palha. Quando saíram da presença de Faraó, encontraram Moisés e Arão, que estavam à espera deles. E lhes disseram: Que o Senhor olhe para vocês e os julgue, porque vocês nos fizeram odiosos aos olhos de Faraó e diante dos seus servos, dando-lhes a espada na mão para nos matar. Então Moisés, voltando-se ao Senhor, disse: Ó Senhor, por que afligiste este povo? Por que me enviaste? Pois desde que me apresentei a Faraó para falar-lhe em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu nada fizeste para livrar o teu povo. Agora verás o que farei ao Faraó. Com mão forte, obrigá-lo-ei a deixar ir o meu povo. Eu sou o Senhor. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Com o braço estendido, os tirarei do Egito. E o Egito saberá que eu sou o Senhor. Então o Senhor disse a Moisés: Agora você verá o que vou fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir,
e por mão poderosa os expulsará da sua terra. Então Moisés e Arão foram até Faraó e fizeram como o Senhor lhes havia ordenado. Assim diz o Senhor: deixa ir o meu povo. Arão jogou o seu bordão diante de Faraó e diante dos seus oficiais, e ele virou uma serpente. Faraó, porém, mandou vir os sábios e encantadores, e eles, os sábios do Egito, fizeram também o mesmo com as suas ciências ocultas. Pois cada um deles jogou o seu bordão, e eles viraram serpentes. É só isso que o vosso Deus pode fazer? Os magos do Egito também lançaram os seus cajados, e estes transformaram-se em serpentes. Mas o bordão de Arão devorou os bordões deles. No entanto, o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Isto não passa de um truque barato. A minha resposta continua a mesma. Não deixarei ir Israel. O Senhor disse a Moisés: o coração de Faraó está obstinado. Ele não quer deixar o povo ir. Vá falar com Faraó pela manhã. Ele sairá às águas e você estará à espera dele na beira do rio. Leve o bordão que virou serpente. E diga a Faraó: o Senhor, o Deus dos Hebreus, me enviou para dizer-lhe: deixe meu povo ir, para que me adore no deserto. Primeira praga. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que pegue o seu bordão e estenda a mão sobre as águas do Egito, para que virem sangue. Assim, diz o Senhor, deixa ir o meu povo, senão a água do Nilo transformar-se-á em sangue. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio virou sangue. Os peixes que estavam no rio morreram, o rio cheirou mal, e os egípcios não podiam beber a água do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Porém os magos do Egito fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas. Isto não me impressiona. Os meus magos podem fazer o mesmo. E o Faraó endureceu o seu coração, e recusou-se a deixar ir Israel. Segunda praga. O Senhor disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com seu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas e faça subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: rogai ao vosso Deus, para que tire as rãs, e deixarei ir o vosso povo. Então Moisés e Arão saíram da presença de Faraó. E Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs, conforme havia combinado com Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés. Morreram as rãs nas casas, nos pátios e nos campos. Os egípcios ajuntaram as rãs em montões e montões, e a terra cheirou mal. Vendo, porém, Faraó que havia alívio, continuou de coração endurecido e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Terceira praga. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda o seu bordão e bata no pó da terra, para que se transforme em piolhos por toda a terra do Egito. Eles assim fizeram. Arão estendeu a mão com seu bordão e bateu no pó da terra, e houve muitos piolhos nas pessoas e no gado. Todo o pó da terra se transformou em piolhos por toda a terra do Egito. E os magos fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas para produzirem piolhos, mas não conseguiram. E havia piolhos nas pessoas e no gado. Então os magos disseram a Faraó: este não é um truque, este é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Quarta praga. O Senhor disse a Moisés: levante-se de manhã cedo e apresente-se a Faraó. Eis que ele sairá às águas. Diga-lhe: assim diz o Senhor, deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que eu enviarei enxames de moscas sobre você, sobre os seus oficiais, sobre o seu povo e nas suas casas. As casas dos egípcios se encherão destes enxames, e também a terra em que eles estiverem. Naquele dia, separarei a terra de Gósen onde mora o meu povo,
para que nela não haja enxames de moscas, e você saiba que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o seu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, às casas dos seus oficiais e sobre toda a terra do Egito. E a terra ficou arruinada com estes enxames. Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Ide e adorai o vosso Deus, mas dentro do Egito. Não, devemos ir ao deserto. A resposta de Faraó foi: Então ide, mas não muito longe. Então Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e os enxames de mosca se afastaram de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Não ficou uma só mosca. Mas ainda desta vez Faraó endureceu o coração e não deixou o povo ir. Quinta praga. O Senhor disse a Moisés: Apresente-se a Faraó e diga-lhe: Assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: Deixe o meu povo ir, para que me adore. Porque se você se recusar a deixá-los ir, e ainda por força quiser detê-los, eis que a mão do Senhor trará uma terrível peste sobre o seu rebanho, e o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: Amanhã o Senhor fará isto na terra. E o Senhor o fez no dia seguinte, e todo o rebanho dos egípcios morreu, porém do rebanho dos israelitas não morreu um único animal. Faraó mandou verificar, e eis que do rebanho de Israel não havia morrido nenhum sequer. Mas o coração de Faraó se endureceu, e ele não deixou o povo ir. Sexta praga. Então o Senhor disse a Moisés e a Arão: Peguem mãos cheias de cinza de um forno. Eles pegaram cinza de um forno e se apresentaram a Faraó. Moisés atirou a cinza para o ar e ela se transformou em tumores que se arrebentavam em úlceras nas pessoas e nos animais. Os magos não puderam permanecer diante de Moisés por causa dos tumores, porque havia tumores nos magos e em todos os egípcios. Porém o Senhor endureceu o coração de Faraó, e este não os ouviu. Sétima praga. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão para o céu, e cairá chuva de pedras em toda a terra do Egito. E Moisés estendeu seu bordão para o céu, e o Senhor deu trovões e chuva de pedras, e fogo desceu sobre a terra. A chuva de pedras destruiu também todas as plantas do campo e quebrou todas as árvores do campo. Somente na terra de Gósen, onde estavam os filhos de Israel, não houve chuva de pedras. Então Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: Eu pequei contra o Senhor. Rogai para que esta tempestade cesse, e eu deixar-vos-ei ir. Moisés saiu da presença de Faraó e da cidade e estendeu as mãos ao Senhor. Cessaram os trovões e a chuva de pedras, e não caiu mais chuva sobre a terra. Quando Faraó viu que cessaram as chuvas, as pedras e os trovões, tornou a pecar e endureceu o coração, ele e os seus oficiais. E assim Faraó, de coração endurecido, não deixou ir os filhos de Israel, como o Senhor tinha dito a Moisés. Oitava praga. Então o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo que a chuva de pedras não destruiu. Moisés estendeu seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste todo aquele dia e toda aquela noite. Quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. E os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes nunca houve tantos gafanhotos, nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então Faraó se apressou em chamar Moisés e Arão e lhes disse: Eu pequei, rogai por mim, e eu deixar-vos-ei ir. Moisés saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte,
que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Nona praga. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Moisés estendeu a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: Ide, mas deixai o vosso gado. Não, levaremos tudo. Vai-te da minha presença. Se tornares a ver-me, morrerás. Assim será. Não tornarei a ver o teu rosto. O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. 10ª e última praga. A última noite chegou. A morte aproximava-se, e o Egito inteiro choraria. O Egito estava de joelhos. As pragas tinham destruído a terra. Os campos estavam arrasados. Os animais mortos. O povo mergulhado no desespero. Mas ainda restava um juízo final. A noite mais escura do Egito estava prestes a chegar. O Senhor disse a Moisés: trarei uma última praga sobre o Egito, e depois dela, o faraó deixar-vos ir. À meia-noite, passarei por toda a terra do Egito, e morrerá todo o primogênito, desde o filho do faraó até ao filho da escrava. Mas em Israel farei distinção. A primeira Páscoa. Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para as famílias de vocês, e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de sopo, molhem no sangue que estiver na bacia e marquem a viga superior da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. E que nenhum de vocês saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para matar os egípcios. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isto por estatuto para vocês e para os seus filhos para sempre. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e Arão. Aconteceu que à meia-noite, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava no seu trono, até o primogênito do prisioneiro que estava na cadeia, e todos os primogênitos dos animais. Faraó levantou-se de noite, ele, todos os seus oficiais e todos os egípcios, e houve grande clamor no Egito, pois não havia casa em que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó chamou Moisés e Arão e lhes disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, ide e servi o vosso Deus. Como dissestes, levai o vosso gado, levai tudo o que tendes, mas ide e abençoai-me também. Os egípcios insistiram com o povo para que saísse da terra o mais depressa possível, pois diziam: todos vamos morrer. O povo pegou a sua massa de pão, antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em trouxas com as suas roupas sobre os ombros. Os filhos de Israel fizeram conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, objetos de ouro e roupas. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam. E despojaram os egípcios. Assim os filhos de Israel partiram de Ramessés para Sucote. Eram cerca de 600.000 a pé somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Saiu também com eles um misto de gente, ovelhas, gado, muitos animais. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto perto do Mar Vermelho.
Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente dizendo: Deus certamente visitará vocês. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã à entrada do deserto. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. O Senhor disse a Moisés: Diga aos filhos de Israel que voltem e se acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, diante de Baal-Zefon. Em frente desse lugar junto ao mar vocês acamparão. Então Faraó dirá a respeito dos filhos de Israel: Estão desorientados na terra, presos no deserto. Eu vou endurecer o coração de Faraó, para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Segui-os, alcançai-os, trazei-os de volta. E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar perto de Piairote, diante de Baal-Zefon. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel disseram a Moisés: Moisés, trouxeste-nos aqui para morrer? Não havia sepulturas no Egito? Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. Não temam, ficai firmes e vede a salvação do Senhor, porque os egípcios que vedes hoje, nunca mais os voltareis a ver. O Senhor lutará por vós, e vós permanecei em silêncio. O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas se tornaram em muralha à direita e à esquerda deles. Começaram a caminhar. O chão estava seco, o mar domado pelo poder de Deus. As crianças corriam, os anciãos avançavam com lágrimas nos olhos. A glória de Deus cobria-os, mas os egípcios não tinham terminado. Siga-os, alcance-os, traga-o de volta. Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: Vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: Moisés, estende a tua mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó que os haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar. E as águas lhes eram quais muralhas,
à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios, e o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Os israelitas olharam para a obra de Deus, e nesse momento acreditaram e levantaram a voz em louvor. Cantarei ao Senhor, porque se engrandeceu, lançou no mar o cavalo e o cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu canto. Ele foi a minha salvação. A profetisa Miriam, irmã de Arão, pegou um tamborim, e todas as mulheres saíram atrás dela com tamborins e com danças. E Miriam lhes respondia: Cantem ao Senhor, porque triunfou gloriosamente e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Moisés fez o povo de Israel partir do Mar Vermelho, e eles foram para o deserto de Sur. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. E Deus falou a Moisés: Sobe a mim, Moisés, e diz estas palavras aos filhos de Israel. Vós vistes o que eu fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias. Se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis o meu tesouro especial, um reino de sacerdotes, uma nação santa. Moisés desceu do monte para junto do povo e consagrou o povo, e lavaram as suas roupas. E Moisés disse ao povo: Estejam prontos no terceiro dia, que até lá ninguém tenha relações com a sua mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. E Moisés levou o povo para fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor havia descido sobre ele em fogo. A fumaça subia como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia com violência, e o som da trombeta ia aumentando cada vez mais. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Todo o povo presenciou os trovões, os relâmpagos, o som da trombeta e o monte fumegante, e o povo, observando, tremeu de medo e ficou de longe. Disseram a Moisés: Moisés, fala tu com Deus e diz-nos o que ele diz, mas que Deus não nos fale diretamente, ou morreremos. Não temas, Deus viu para te testar, para que o medo esteja em ti, e não peques. Disse mais o Senhor a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes o seguinte: Certamente vocês guardarão os meus sábados, pois é sinal entre mim e vocês de geração em geração, para que vocês saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua de geração em geração. Entre mim e os filhos de Israel é sinal para sempre, porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e no 7º dia descansou e tomou alento. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Moisés desapareceu. Quem nos guiará agora? Arão respondeu-lhes inseguro: O que quereis que eu faça? Faz-nos um Deus que vá à nossa frente, porque não sabemos o que aconteceu a Moisés. Arão respondeu: Tragam argolas, brincos, tudo que possuírem de ouro. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-os das mãos deles, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro de metal fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os seus deuses, que tiraram você da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante do bezerro e fez a seguinte proclamação: Amanhã haverá festa ao Senhor. No dia seguinte madrugaram, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo sentou-se para comer e beber e levantou-se para se divertir.
Então o Senhor disse a Moisés: Vá, desça, porque o seu povo, o povo que você tirou do Egito, se corrompeu. E depressa se desviou do caminho que eu lhe havia ordenado. Moisés voltou-se e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho nas mãos, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também o que estava escrito tinha sido escrito pelo próprio Deus, esculpido nas tábuas. Quando Josué ouviu a voz do povo que gritava, disse a Moisés: Há um alarido de guerra no arraial. Moisés respondeu: O que ouço não é alarido de vencedores nem de vencidos, mas o alarido de pessoas cantando. Logo que se aproximou do arraial e viu o bezerro e as danças, Moisés ficou muito irado. Arremessou as tábuas de pedra das suas mãos e as quebrou ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinham feito, queimou-o e o reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Depois Moisés perguntou a Arão: O que foi que esse povo fez a você, para que você trouxesse sobre ele tão grande pecado? Arão respondeu: Não fique irado, meu senhor. Você sabe que este povo é propenso para o mal. Pois me disseram: Faça para nós deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Quando Moisés viu que o povo estava sem controle, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: Quem está com o Senhor, venha a mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, e naquele dia morreram os 3.000 homens. No dia seguinte Moisés disse ao povo: Vocês cometeram um grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor. Talvez eu possa fazer propiciação pelo pecado de vocês. Moisés voltou ao Senhor e disse: O povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Ou senão, peço-te que me risques do livro que escreveste. Então o Senhor disse a Moisés: Riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vá, pois, agora e conduza o povo para o lugar do qual falei a você. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda, fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos, até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. O Senhor disse a Moisés: Diz aos filhos de Israel que me façam um santuário, para que eu habite no meio deles. Tudo farás, conforme o modelo que te mostrarei: ouro, prata e bronze, linho fino e púrpura, madeira de acácia e pedras preciosas, porque a minha glória encherá este lugar. Moisés reuniu o povo, e os filhos de Israel trouxeram as suas ofertas. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Todo aquele cujo coração moveu e cujo espírito impeliu veio e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda do encontro, para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor havia ordenado que se fizesse por meio de Moisés. Não havia água para o povo. Então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo discutiu com Moisés, dizendo: Não temos água. Moisés trouxe-nos aqui para morrermos de sede. Antes tivéssemos morrido quando os nossos irmãos morreram diante do Senhor. Por que vocês trouxeram a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aqui, nós e os nossos animais? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com seu bordão, e saíram muitas águas. Mas pouco depois: Não temos comida! No Egito tínhamos pão e carne. À tarde apareceram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã havia orvalho ao redor do arraial. E quando o orvalho que havia caído se evaporou, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas,
fina como a geada sobre a terra. Quando os filhos de Israel viram aquilo, perguntaram uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam o que era. Moisés respondeu: isso é o pão que o Senhor dá a vocês para comerem. Isto é o que o Senhor ordenou. O Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã que eu vou dar aos filhos de Israel. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto, a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato é uma terra onde mana leite e mel. Estes são os frutos dela. A terra é boa, mas os que habitam lá são gigantes, cidades fortificadas, muralhas impossíveis de derrubar. Não conseguiremos tomá-la. Seremos devorados. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Porém os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos, para espiar é terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Voltemos para o Egito, não entraremos nesta terra. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. Toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro a todos os filhos de Israel. Até quando este povo me desprezará? Viram a minha glória, viram os meus sinais, e ainda assim não creem em mim. Moisés respondeu ao Senhor: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo desde a terra do Egito até aqui. O Senhor respondeu: conforme você me pediu, eu perdoei. Porém, tão certo como eu vivo, nenhum deles verá a terra que com juramento prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram a verá. Mas a rebelião ainda não tinha terminado. Corá, filho de Levi, tomou consigo Datã e Abirão, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefes da congregação, eleitos por ela, homens de renome. Moisés, quem te colocou sobre nós, todos somos santos, porque te exaltas sobre o povo do Senhor. O Senhor respondeu a Moisés: fale a toda esta congregação, dizendo: afastem-se da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estavam Datã e Abirão, e os anciãos de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem das tendas destes homens perversos e não toquem em nada do que é deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. Eles se afastaram da habitação de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão saíram e se puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse: se estes homens morrerem como morrem todas as pessoas e se forem visitados por qualquer castigo como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor criar alguma coisa nova, e a terra abrir a sua boca e os engolir com tudo que eles têm, e se eles descerem vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, assim que Moisés acabou de dizer todas estas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Abriu a sua boca e os engoliu com as famílias deles, com todos os que eram partidários de Corá e com todos os bens deles. Eles e tudo que lhes pertencia desceram vivos ao mundo dos mortos. A terra os cobriu e desapareceram do meio da congregação. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: o Senhor veio do Sinai e lhes alvoreceu de Seir, resplandeceu desde o monte Parã.
Ele veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocam a teus pés e aprendem das tuas palavras. Então Moisés subiu das campinas de Moabe ao Monte Nebo, ao alto do Monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria a descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Não atravessarás o Jordão, não entrarás na terra. Sobe ao Monte Nebo, vê a terra de longe, mas não entrarás nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor, mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias, nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Deus escolheu um novo líder, um que levaria Israel à batalha, um que conquistaria a terra prometida. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Esforça-te e sê corajoso, porque tu levarás Israel à terra prometida. O Senhor irá à tua frente, Ele não te deixará, Ele não te desamparará. Não temas, nem desanimes,